Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de 2 Reis, no capítulo 22. Obrigado. Só avisando os irmãos, se você ainda não comprou sua Bíblia, dá tempo. Eu estava fazendo uma pesquisa, estava nos Estados Unidos, e surgiu 2 pesquisas nos Estados Unidos, eu gostaria de compartilhar com você. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa dos 3 últimos anos de uma pessoa que lê Bíblia. E a pesquisa constatou que toda pessoa que passou a ler Bíblia somente em aparelhos digitais, smarts ou tablets, deixaram de ler a Bíblia corrente. Aí eu pensei, poxa vida, isso é verdade. Eu sempre andei com Bíblia, só que Bíblia é pesada, é grande, e a mochila fica pesada. Eu deixei de carregar a Bíblia e passei a ler Bíblia no tablet. Mas num prazo curto, eu deixei de ler Bíblia. Essa pesquisa me fez lembrar que eu lia muito pouco e eu falei, tá bom. Passei a voltar a carregar a Bíblia, voltei a ler Bíblia. E você vai ver que você tem sido assim. Nessa mesma pesquisa constatou que toda pessoa que não troca a sua Bíblia constantemente, depois de marcá-la, terminá-la, também deixa de estudar a Bíblia. Ele diz que um dos primeiros efeitos de quem compra uma Bíblia é automático. Ele vai lá e compra um caderno de anotação, suas canetinhas, e voltam a anotar. E todo mundo gosta, né? Eu tenho lá minhas Bíblias que se eu abrir, ela vai nas páginas certinhas, assim. Ela sabe. E aí acaba que, quando você troca a Bíblia, você vai voltar do zero a registrar, a marcar, a documentar aquilo que você está lendo. E essa pesquisa me mostrou realmente a nossa realidade, a importância da gente usar isso aqui. Isso aqui é milenar, né? A Bíblia Sagrada, ela foi escrita de várias formas. Inicialmente, ela foi escrita talhada em pedras pelo profeta Moisés. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, a Bíblia foi escrita em pedras. Segundo lugar, ela foi escrita por um negócio chamado de uma planta egípcia chamada papiro. E essa planta, você deixa ela seca, ela cria uma textura parecida com o papel, e eles passaram a escrever, em segundo lugar, ela foi escrita em barro, em tabuinhas de argila, e aí se escrevia com palitinho no barro. Em terceiro lugar, ela foi escrita em papiros, nessas plantas, deixava secar, então escrevia nessas plantas chamadas papiro. E em quarto lugar, ela foi escrita ainda de forma hierógrafa. Como é que chama? Agora me fugiu, irmão, a palavra. Da quarta maneira que você escreveu a Bíblia. Mas depois eu lembro, eu falo para vocês. E é muito importante a maneira da construção da Bíblia. O primeiro canone da Bíblia, a vara de medir é a palavra para canone, foi feito por Esdras. Já disse isso. Ele canonizou 39 livros de 6.000 livros analisados. E como é que ele decidiu? Olha que interessante. Os 39 livros para nós, para o judeu é 22, mas são os mesmos livros. Por quê? Porque o livro de Crônicas para eles é um livro só. O livro de Reis para eles é um livro só. Os 12 profetas menores no livro dos judeus não são profetas menores, são os 12, é um livro só.
que dá num total 22 livros. Mas Agostinho e Atanásio, que compartilhou, e em vez de um livro só de 12, fez 12 livros. Eu achei que ficou bom para nós. Mas são os mesmos livros. O terceiro canone, primeiro canone com Esdras, o segundo canone com Agostinho, 310 depois de Cristo. Esse terceiro canone bíblico foi feito com 66 livros. E o terceiro canone em 1593, com o monge Jerônimo, ou São Jerônimo. Eu vou até pedir o Atos, faz uma pesquisa para mim. O GPT te responde rapidinho, porque me fugiu a palavra, eu não gosto disso. A maneira que a Bíblia foi escrita, né? A primeira foi em pedra, a segunda em barro, a terceira em papiro, e a quarta maneira é até um nome de uma cidade. Pode falar, se lembrar aí. Enquanto eles vão abrindo aqui, eu lá na igreja, eu sou assim, gente, me foge uma palavra, eu não consigo ficar sem falar. Eu tenho que falar, né? Agora eu lembrei. A Bíblia, no livro de 2 Reis, deixa a sua Bíblia aberta a partir do capítulo 22. Eu quero falar nessa manhã sobre o avivamento de Judá. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui nessa igreja avivada, esse povo avivado. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. É o nome de uma cidade. Pergaminho, por isso da cidade de Pérgamo. Obrigado, meu irmão. É o tipo de coisa que some e não adianta, né? Bom, meus irmãos, deixa eu começar lhe fazendo uma pergunta e quero a sua resposta. Para você, qual é o maior rei da nação de Israel? Dá a sua opinião. O que você acha? O maior rei de Israel? Davi? Davi, a maioria, né? Salomão? Teve irmãos que falaram Salomão. Mas se eu te disser que a Bíblia não registra nem Davi e nem Salomão como os maiores reis de Israel. E não é só para você, para mim também foi uma grata surpresa. E é muito interessante isso. Segundo livro de Reis 23, no versículo 25, está escrito assim: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro rei. Que palavra forte para um rei, né? O texto bíblico diz que não existiu em Israel um rei com tamanha obediência, amor e devoção a Deus. Diz o texto, antes dele não houve um rei como ele. E o texto continua, depois dele não houve um rei como ele. Quem é esse rei? Que o próprio Deus registra pela escrita de Jeremias aqui, que era o maior rei nesse sentido. Então vamos lá. São 3 reis de uma importância muito grande aqui. O primeiro rei é o rei mencionado, é o rei Davi. Se o critério é batalha, vitória, restabelecimento, fundação de uma nação, não tem como você fugir de Davi. Davi, junto com Josué, são os 2 maiores
guerreiros da nação. Mas está claro para nós que Davi não foi sempre aquilo que Deus esperou. Ele teve um momento grave de desvio, nós sabemos como é que foi. Ele desagradou a Deus por um período da sua vida. Então nós não podemos dizer que Davi, por toda a sua vida, foi um rei que amou a Deus de todo o seu coração. Ele teve momento que não foi de todo o seu coração. Então, se o critério é rei, que restabeleceu e fez a nação conhecida, foi Davi. Se o critério é glória, riqueza, sabedoria, recurso, dinheiro e poder e safadeza, não tem como fugir de Salomão. Mas o critério bíblico não são esses. O critério de Deus para um grande rei não são esses. Nós vemos aqui, o critério de Deus no verso 25 para um grande rei, um poderoso rei, que se convertesse ao Senhor, número 1, de todo o coração. Número 2, toda a alma. Número 3, todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Uau! Esse é o único texto bíblico que diz que tal rei amou a Deus de todo o coração, toda a sua alma e toda a sua força. Que rei é esse? Mas esse rei, ele não tem apenas esse testemunho na Bíblia Sagrada. Ele também é profetizado por Deus. Olha que loucura. É o único rei da Bíblia profetizado nominalmente 400 anos antes de assumir o trono. Que doideira. Primeiro livro de Reis, no capítulo 13, no versículo 2, olha o que fala desse rei. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, pausa. Esse profeta aqui é um profeta do sul de Israel, que veio ao norte de Israel profetizar contra o rei Jeroboão. Jeroboão construiu 2 altares, 2 bezerros de ouro dentro de Samaria. Um ele construiu em Betel, aonde Jacó tinha lutado com o Senhor. E o outro ele construiu em cima, lá em Dan. Por qual motivo? O povo de Israel continuavam a ir em Jerusalém para adorar. Ele, com ciúme de Jerusalém, construiu os altares de ouro, os bezerros, e disse, olha aí, povo de Israel, eis o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Quando a nação ficou ciente desses 2 bezerros de ouro, esse profeta, a Bíblia não fala o nome, mas é um profeta novo, é aquele mesmo profeta que morre por uma falsa profecia do profeta velho, ele é comido de leão, também por desagradar a Deus. Em qual sentido? Deus disse, após destruir o altar de Jeroboão, volta pelo mesmo caminho e não se desvie. Aí surge um profeta velho, e o profeta velho diz, o anjo do Senhor apareceu para mim, e disse para eu te levar para minha casa, descansar e comer. Quando ele disse o anjo, o profeta foi, e aí o leão comeu ele. Isso nos ensina uma coisa, Deus nunca será o Deus da segunda voz. Tome cuidado com a segunda voz. Fica na voz de Deus para a sua vida. Não saia do rumo. E aí ele foi em Betel, esse profeta. E chegou e disse assim, altar, altar. Assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será... Olha que coisa poderosa. Josias faz parte da linhagem do Messias. Não é um rei com
o marketing, o pedigree dos outros reis. É um rei sem muito marketing. Mas a Bíblia, ao falar de Josias, ela diz que ele, em toda a sua vida, amou a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e toda a sua força. Isso fez ele ser caracterizado como o maior rei da nação. O que fez tanto Josias? O que são suas poderosas obras? Número 1, Josias é responsável pelo maior avivamento que nós temos no Velho Testamento. E esse avivamento começa a partir de seus 8 anos de idade. Com 16, ele já tinha restabelecido os cultos e louvores do Senhor dentro de Israel, que há 400 anos já não existiam mais. Eu disse 400 anos. Vários reis tentaram restabelecer as reuniões e cultos no templo. Não conseguiram. Vários reis tentaram acabar com a idolatria. Não conseguiram. O texto desse profeta está dizendo: virá um rei na casa de Davi que irá conseguir destruir a idolatria dentro de Israel. E ele consegue esse feito aos 16 anos de idade. Ele também é considerado o rei mais espiritual da Bíblia. Ele é considerado um rei que conseguiu cumprir todo o seu amor por Deus de acordo com a lei de Moisés. Isso é uma loucura. Alguém que cumpriu toda a lei no quesito devoção a Deus, só tem esse na Bíblia, pelo menos mencionado. Mas eu queria examinar com você o que faz isso ser formidável. O que levou Josias a ter essa tão grande importância? Pegamos aí o capítulo 22, no versículo 1 de 2º livro de Reis. 22 e 1 de 2º Reis. Olha lá. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 30 anos em Jerusalém. O nome da mãe Gedita, que era filha de Adaías e de Boscate. Pode prosseguir. Olhe bem o que fala de Josias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí essa é uma máxima. E andou em todo o caminho de seu pai Davi. E não se desviou desse caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha que coisa. É o rei que não teve desvios. Se você lê até aqui quem era esse rei e o que fez esse rei, já lhe dá vontade de saber o resto. Então a pergunta que nós insistimos: por que Deus usou um garoto de 16 anos para promover o maior avivamento da história da Bíblia Sagrada? Porque 400 anos depois de Davi, um garoto da linhagem de Davi revoluciona a espiritualidade de uma nação. Para nós entendermos isso, eu queria pedir sua licença para nós termos um breve momento histórico aqui agora. Então será uma pregação / ensino. Porque se nós não tivermos uma breve citação dessa história, não fará muito sentido você falar: mas por que Josias teve demais? Para você entender uma coisa na Bíblia, as maiores histórias não estão nos livros históricos, como Crônicas, Reis e Samuel. Estão dentro dos livros dos profetas. E é dentro desses livros dos profetas que são mencionados a grande história dos reis. Analisando isso, nós vamos começar fazendo uma síntese da história de Israel em 2 minutos. A nação de Israel, ela nasce de 12 filhos de um homem chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos. Esses filhos são transformados em 12 tribos.
e um de seus filhos são cruelmente jogados e traídos por seus irmãos, movidos por inveja, numa cisterna. Comprado de uma caravana ismaelita, ele vai para o Egito. Depois de muito sofrimento no Egito, pela graça de Deus, ele vira governador do Egito. Então, agora quase dono do Egito, abaixo do faraó era ele. Ele leva seus irmãos, 12 irmãos, porque agora tem um pequenininho chamado Benjamim, são 13 agora, levam para o Egito, e mais seu pai e toda a sua comitiva. Eles passam a viver no Egito, prosperam, enriquecem, compram casas, prosperam o Egito. Mas 260 anos depois, vem um faraó que não conhecia a história de José, mas via que havia um número de 2 milhões de judeus morando nas terras de Gósen, dentro do Egito, e com medo desses hebreus, não judeus, ele os escraviza. Essa escravidão demora 400 anos. E aqui tem uma coisa interessante para você capitular. 400 anos de escravidão. 400 anos de juízes, que vai de Otiniel a Samuel. 400 anos de reis. 400 anos de período intertestamentário, de Malaquias a Mateus. 400, 400, 400 e 400. Sabe o que isso significa? Nada. Termina o período de escravidão, eles são tirados pelo profeta Moisés e Arão e caminham pelo deserto de Setim. Moisés apora ali ao pé do monte Sinai, e ali ele constrói um tabernáculo móvel. O povo agora é dirigido por Deus ao pé do monte Sinai, 3 milhões de pessoas, a partir da tenda do encontro. Moisés morre com 120 anos, Josué assume, sua primeira missão é atravessar o Jordão, conquistar Canaã a partir de Jericó. Ali, em Josué, começa o período dos juízes. E apesar de que Josué não é mencionado no livro de Juízes, ele é um juiz. Ele não está no livro, mas ele é um juiz. Começa a história dos juízes, que tem 14 juízes. Muita atenção para isso. Eles não são juízes nacionais. Eles são juízes de tribos. É assim, ó. Levantam uma nação perigosa, criminosa, contra uma tribo. Dan, Naphtali, Benjamim, etc. E ali Deus levanta dentro dessa tribo um juiz. Então, por exemplo, Sansão era juiz de qual tribo? Tribo de Dan. Quando os filisteus se levantaram contra os danitas, Sansão se levantou. Então você tem os famosos Jefté, Sansão, Otiniel, que é chamado de espada do Senhor. Você tem Gideão, Débora e etc. São ao todo 14 juízes. Dito isso, termina o tempo de juízes. O povo rejeita Samuel como líder. Samuel, triste, amando do Senhor, consagra um rei. O primeiro rei da nação. Quem era ele? Saul. Saul morre feiticeiro. Depois de reinar 40 anos, qual era o próximo rei? Davi. Davi também morre depois de reinar 40 anos. Quem passa a reinar? Salomão. Salomão também morre depois de reinar 40 anos. 400, 400, 400, 400. 40, 40, 40. Sabe o que isso significa? Nada. Eu vou parar a história aqui a partir de Salomão. Presta atenção. Apesar de ter costumes dentro de Israel, de hebreus adorando outros deuses, em casa, deusezinhos
no bolso, não há registro de uma adoração cultual a ídolos e institucionalizada, ou seja, permitida por reis. Até mesmo Saul mandava matar e perseguia feiticeiros idólatras. No texto lido ontem, de 1 Samuel 28, 14, a feiticeira disse: eu não posso fazer necromancia, porque Saul mandou matar todos os necromantes. Então o que nós estamos vendo? Saul, Davi e Salomão não foram reis que permitiram... Não, tira Salomão. Saul e Davi não foram reis que trouxeram para dentro da nação idolatria. Já o Salomão, homem custoso, gente. Que homem terrível. Vamos pegar 1 Reis, capítulo 11. A partir do versículo 6. Preste atenção. Teve um engraçadão aí, falou que eu só sei pregar falando mal de Salomão. Eu não preciso falar nada de Salomão. Olha lá, até Salomão não havia ídolos institucionais, coisas reconhecidas dentro da nação de Israel. Nem Saul. Mas o Salomão, diz aqui, fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor. Pai Davi, foca na palavra seguir ao Senhor. O que ela significa? Prossegue. Então edificou Salomão. Vamos pegar a partir do verso 4, por favor. Ele vai falar das mulheres. Salomão teve verso 4. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas e 3.800 filhos. Você tá doido. E 1000 sogra. Olha só que coisa, que tem gente que não percebe. Porque sucedeu que no tempo da velhice, é importante isso, porque nós tínhamos a ideia que os desvios de Salomão foi quando jovem, e quando velho ele escreve Eclesiastes e Provérbios se arrependendo. Essa é a ideia. Mas na realidade é o contrário. No tempo da velhice, depois de Eclesiastes e Provérbios, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, e o seu coração para seguir a outros deuses. Lembra que eu disse? Seguir ao Senhor, seguir a outros deuses. A palavra seguir aí é o conteúdo para culto, serviço, trabalho. Nos Estados Unidos, até hoje, a palavra culto é service, serviço. Então, Salomão, só lembrar da musiquinha do Velhinho Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Né? E Salomão cultuava, trabalhava e seguia outros deuses. As pessoas dizem, não, o desvio não foi de Salomão. O desvio foi das suas esposas. Ele mesmo não adorava outros deuses. Olha o que diz o texto bíblico. O seu coração não era perfeito para com o Senhor, como o coração de Davi, seu pai. Pode ir. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote. Astarote é uma deusa sidônia, que ela também é chamada de Diana ou Atenas para os gregos, Samíramis para os sumérios. E ela exige um templo muito grande, com vários compartimentos ou quartos. Por quê? Porque Astarote se adora com sexo e bebida. Por isso que tem os quartos dentro de seu templo. Salomão construiu um altar para Astarote, que ficava entre seu alpendre e o templo de Deus.
quando ele levantava agora, ele não via mais o templo de Deus. Ele via o grande templo de Astarote, que era maior que o templo de Deus. E continua. E em seguimento de Milcom, abominação dos amonitas. Moabitas, amonitas, são os dois netos de Ló. Continua. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor. De novo a palavra seguir, como seu pai Davi. Continua. Edificou um alto a Camós. Alto é uma cruz em cima de uma montanha grande numa cidade. Ela está em um outeiro. É um altar em cima de um monte. Salomão fez 3 altares a deuses dentro da nação. Um outeiro é uma parede gigante revestida de ouro, com o ídolo no meio desse outeiro. Segundo, altares, postes enormes com as caras dos ídolos que as pessoas sacrificavam em cima desses ídolos. Terceiro, o templo. Ele construiu vários templos. E aqui, isso aqui é cruel, ó. Um altar a Camós, abominação dos Moabitas, sobre o monte de Jerusalém. Sabe o que está sobre o monte de Jerusalém? O monte Sião. Ele fez um altar a um ídolo em cima do monte Sião, aonde futuramente o Espírito Santo iria descer. Agora, essa parte aqui é importantíssima, porque essa pequena fala vai escravizar a nação de Israel por 400 anos e fazer com que a nação transforme a nação inteira em um grande banhado de sangue. E diz aqui que Salomão adorou a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Quem era Moloque? Era esse Deus que ficava em um outeiro, em montanhas gigantes. Ele era muito grande, de ouro. Sua barriga era toda de fogo. E ele tinha cabeça de boi e as mãos dele ficavam assim. Vinha lá o cultuante, o cultista, o adorador, pegava a criança de até 2 anos, no máximo 2 anos, colocava sobre suas mãos e de forma mecânica ele jogava para o fogo. Jesus, ao falar de Moloque, ele usou o termo vale de Rinom ou Giena. Jesus compara Moloque ao fogo do inferno. É isso mesmo. A verdade é que a nação de Israel passou a ter um culto macabro chamado culto a Moloque. A Bíblia não registra que Salomão sacrificou a Moloque, mas a Bíblia registra reis de dentro da nação que matava e sacrificava seus próprios filhos a Moloque. A verdade é que após Salomão abrir passagem, nós agora não estamos vendo uma adoração cultual de um ou outro hebreu, não. Literalmente está oficializado o culto a demônios dentro de Israel de uma forma institucional. O rei trouxe esses cultos, essas abominações para dentro da nação. A coisa é tão terrível que ainda no capítulo 11 diz que a ira de Deus se acendeu contra Salomão. Qual é o resultado dessa ira? É grave. O Senhor chegou em Salomão e disse: porque fizestes o meu povo tropeçar, eu vou arrancar o reino que dei a ti. Não vou fazer agora em respeito ao meu servo Davi, que eu tanto amo. Por 18 vezes nós encontramos essa frase, Davi que eu tanto amo. Deus tinha um negócio com Davi que é só Deus e Davi. Mas depois que você morrer, eu vou rasgar o reino e vou dar 10 tribos para o seu servo Jeroboão. Falamos de Jeroboão há pouco. E 2 tribos ao seu filho Roboão. E vou dar o seu filho Jerusalém e Judá por causa do Messias. Entenda, o trono de Davi deveria permanecer. Por isso que Judá permaneceu. Resultado:
Salomão morre. 10 tribos vai para Jeroboão, que era o servo imediato de Salomão. 2, Benjamim e Judá, vai para Roboão. O que nós temos agora? A nação dividida em norte e sul. O norte é uma outra nação, o rei é Jeroboão, com 10 tribos. E o sul é outra nação, e o rei é Roboão, com 12 tribos. A nação do norte passa a se chamar isoladamente Israel, sua capital Samaria. Então eles são o quê? Samaritanos ou hebreus, diga assim. Essas 10 tribos, toda a sua extensão, estão dentro agora das terras de Samaria. A capital onde reinava Jeroboão era Samaria. O sul agora passa a se chamar Judeia. Por isso que Jesus usa termos como Judeia, Samaria, confins da terra. A Judeia, ela tem suas 2 tribos, mas é uma nação chamada Judeia e seus moradores judeus. O reino do norte teve 19 reis e 9 golpes militares, não teve uma dinastia familiar. Assumiu o trono um rei, vinha um general, alguém matava o rei e assumiu o trono. Jeroboão foi assassinado sentado no trono. E aí vem 9 golpes. Dos 19 reis de Israel, nenhum serviu a Deus, gente. Olha que terrível. É em Israel que nós temos profetas como Elias, Eliseu, Joel, profetas poderosos, como o próprio profeta Oséias, que profetizou para o norte, Aias, Micaías, e nenhum desses profetas conseguiu converter a nação. O que atrapalhou muito foi os costumes da rainha fenícia Jezabel, que trouxe uma espécie mista de culto dentro da nação de Israel. O sul teve 20 reis. Dos 20 reis existentes no sul, 4 temeram a Deus e serviram a Deus. É duro isso, né? Só 4 no meio de 20. São eles, o rei Jeosafá. Josafá foi um rei que serviu a Deus e amou a Deus. Mas no final da sua vida, ele comete um deslize gravíssimo. Ele oferece o seu filho a Acabe para se casar com a filha de Jezabel, que é Atalia. Agora Jezabel manda no norte e manda no sul. Ela governa o norte e sua filha, com a mesma manipulação, governa no sul. Infelizmente a gente tem que contar Atalia como 20 reis, mas ela era uma usurpadora. E depois Deus arranca ela do trono e mantém a linhagem de Davi. Aí você começa a analisar, já começa a ver o contorno, os contornos de atuação urgente de Deus na nação. 19 reis de um lado desviados. A nação do norte deixa de existir 158 anos antes da nação do sul. A nação do norte é invadida pelo rei assírio Sargão. Lembra que falamos dele ontem? E o rei Sargão acaba com a nação. Até hoje não tem a nação de Israel como norte, das 10 tribos. Não existe. 158 anos da nação do sul ser exilada, o norte é destruído. Acaba-se a nação do norte. Mas até lá tiveram muitas guerras civis, norte versus sul e etc. Agora você olha os contornos espirituais da história. Dos 4 reis que serviram a Deus, Josafá, um deslize no final. Ezequias, que rei tremendo, lê, né? Se você não leu a história de Ezequias, leia. Só que o rei Ezequias, ele também teve um deslize no final da sua vida. Ele começou a mostrar, se vangloriar, baixou um Salomão nele, e ele começou a se vangloriar pelas riquezas do reino, o que desagradou severamente a Deus e fez com que Isaías profetizasse a sua morte. Você vai morrer, põe tua casa em ordem, etc. Mas Ezequias era muito humilde. Quando ele recebe a profecia de sua morte,
A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, não olhou mais para Isaías e chorava amargamente. E ali com o rosto virado na parede, ele chora por 6 horas. Antes que Isaías saísse do palácio, Deus manda Isaías voltar e prometer a ele mais 15 anos. Deus deu a Ezequias mais 15 anos. E são esses 15 anos a grande desgraça do reinado de Ezequias. Porque esses 15 anos vem um Satanás que nasce, um demônio, chamado Manassés. Mas isso da história para daqui um pouco. Ezequias é uma bênção, mas ninguém é perfeito. O terceiro rei é o rei Asa. O rei Asa era um rei de oração. Ele tentou ser um reformador nacional, espiritualmente, mas não conseguiu. E ele comete um deslize terrível no final da sua vida. Ele vai ser confrontado por um rei porque ele faz um acordo com um rei pagão. E Deus vai confrontar ele. E através do profeta. E na hora que Deus vai confrontar ele através do profeta, ele espanca cruelmente o profeta, deixando-o à beira da morte diante de todos. Mas nós temos o quarto e último rei, que esse não tem o que falar. Se Deus não fala mal dele, se a Bíblia não fala mal dele, quem somos nós? Esse rei é o menino Josias. Ele é registrado o quarto rei que serviu ao Senhor, que agradou o Senhor em todos os seus caminhos. O rei Josias tem um reinado curto, morre aos 31 anos, mas ele reina bastante, porque ele começa a reinar com 8 anos. Agora segura esse caos aí, segura essa bomba no seu colo. Os reis cruéis e eram maus dentro da nação, eles comprometeram toda a nação. Os irmãos vão se lembrar que desde Salomão a nação caminha em idolatria institucional. Um rei após outro vem mantendo as idolatrias e os cultos a demônios. Por exemplo, eu vou falar da dinastia de Josias, para você entender o que aconteceu. E a dinastia de Josias, ela começa com Acaz. A regra é essa: Acaz, Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Essa é a sua dinastia. Acaz, junto com Manassés, são considerados os piores e mais endemoniados reis da nação. O grande problema de Acaz é que ele tinha ciúmes da prosperidade das outras nações. Ele era também muito amigo do rei de Nínive. Então ele visitava, é como se hoje sair para pescar. Em uma das suas visitas na Síria, ele vê um altar gigante em Damasco. E ele chama o seu sacerdote e diz: do que é esse altar? O sacerdote disse: é o altar ao deus Moloque. Quem trouxe Moloque para dentro da nação? Salomão. Aquele altar, segundo a Bíblia, ele era grandioso, suntuoso, revestido de ouro e de pedras. Acaz achou aquele altar tão lindo e disse para o sacerdote: construa igual do lado do meu palácio. O sacerdote disse para ele: o senhor tem certeza? Esse Deus aí é o Deus de sacrifícios de crianças de até 2 anos de idade. O senhor está ciente disso? Ele responde: sim, eu quero esse altar dentro de Israel. Presta atenção. Quando ele chega dentro da nação, o altar já está construído. Eu falei Israel, mas é Judá. Já está construído. Primeira coisa que Acaz faz: entra dentro do templo de Deus, pega todos os utensílios, aqueles que Bezalel fez, todos os 6 altares,
altar do sacrifício, pia da lavação da água, à esquerda candelabro, à direita mesa de pães da preposição, um pouco à frente incenso, mais um pouco à frente arca. Ele pegou os utensílios, jogou no chão, na rua, e debulhou em pedacinhos. Quando o profeta Isaías foi confrontar Acás, pai de Ezequias: Acás, Deus é misericordioso, vá até ele, faça uma aliança, se arrependa. Acás olhou para Isaías e disse: não vou falar com ele coisa nenhuma. Acás tinha um costume que depois é seguido por Manassés, seu neto. Ele acordava, olhava para o céu e mostrava os punhos a Deus, como fazia Nirode. Acás disse: por que eu tenho que servir a esse Deus pobre? As outras nações são pagãs, mas são ricas. Nós servimos um Deus verdadeiro e somos pobres. Quem é que está ganhando? Ou seja, ele comete o grande pecado de invejar a prosperidade do ímpio. Acás institucionalizou o culto a sacrifício infantil de 10 horas. O culto que Salomão tinha permitido era de 4. O culto de Acás era de 10. Durante 10 horas, o povo de Judá, as mulheres levavam suas crianças e seus filhos para serem jogadas no fogo. E não pense você que isso era uma obrigação para elas e uma dor. O profeta Ezequiel afirma que elas choravam quando não tinham culto. Era para elas motivo de orgulho sacrificar seus filhos a Moloque. Segundo o livro de Reis 21, verso 2 e 7. Tanto Acás como Manassés, suas obras, fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitou as abominações das nações pagãs, reconstruiu os altares que Ezequias seu pai havia destruído. Aqui está falando de Manassés, junto com Acás. Levantou altares de Baal, fez postes ídolos a Aserá, adorou e serviu a todo o exército dos céus, edificou altares pagãos dentro do templo, levantou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios do templo, queimou seus filhos como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, fazia astrologia, praticava agouros, estabeleceu adivinhos e estabeleceu feiticeiros e pôs uma imagem de escultura no Santo dos Santos. Aqui está dizendo que tanto Acás como Manassés, eles não eram só adoradores, eles eram feiticeiros. Ezequiel e Jeremias diz que Acás e Manassés ficavam a maioria do tempo possessos. 21, versículo 9 de 1 Reis. Seduziu Judá e Jerusalém a praticarem mais maldades do que as outras nações. Você não entendeu. Jerusalém era pior que Sodoma e Gomorra, pior que Nínive. Olha o que diz. Gente, verso 16. Está aqui, né? Também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. Olha isso. Até que encheu a Jerusalém de um extremo ao outro. O que nós estamos lendo aqui dito pelo profeta Jeremias é que a entrada e a saída de Jerusalém tinha a cor do sangue das crianças. Os cavalos escorregavam no sangue das crianças. As casas eram banhadas de sangue. Pensa você, sacrifício diário de criança. Mas é assustador
que no caso de Acás era 10 horas. Quando chegou a Manassés, ele transformou esse culto em um culto de 24 horas. Igual nós fizemos aqui. Pesado, né? Acás sacrificou os seus filhos ao fogo. Ezequias não foi sacrificado porque esconderam Ezequias, que seria o rei depois. E ele fez isso com orgulho, jogando seus filhos para Moloque. Derramou muitíssimo sangue, enchendo Jerusalém de violência. Em 2 Crônicas 33, do 3 ao 7, repete um pouquinho. Adoração ao exército dos céus, está falando que eles adoravam anjos. Sacrifício aos ídolos no vale de Rinom. Tratava-se e andava com médios e adivinhos. E fez muitíssimo grave o que parecia ao Senhor. Agora olha isso aqui. Verso 16, capítulo 21. Manassés também derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém, de uma extremidade à outra, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. É importante você entender que da boca da profetisa Uda, o povo vai para o exílio, justamente por causa dos pecados de Manassés e dos pecados de Acás. Vocês acreditam nisso? Mas volto a perguntar, nasceu aonde esse pecado? Quem trouxe para a nação esse pecado? Ezequiel 8, do 14 e 15. Olha o que o Senhor fala, Ezequiel, sobre os pecados de Judá. Então me levou à entrada da porta da casa do Senhor, o templo. E lá estava do lado, eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Você viu? A nação amava esses cultos. E o Senhor diz para Ezequiel: vês, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores que essas. Mas tem mais. Jeremias 7, do 30 ao 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, diz o Senhor. Puseram suas abominações dentro da casa do Senhor, a qual invoca meu nome, para contaminar a minha casa e edificar os altos de Tofete, que está no vale de Rinom, para queimarem seus filhos e suas filhas no fogo, coisa que eu nunca ordenei e nunca subiu ao coração. É importante isso, porque eu vejo o crente dizendo que Deus fez e pediu o sacrifício humano de Jefté, da sua filha. Isso não existe, gente. Aqui está claro o texto que Deus nunca pediu um negócio desse. Ah, mas por que Jefté fez? O cara era doido. O cara falou: quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair correndo atrás de mim, eu vou sacrificar. Eu acho que ele pensou que era uma espécie de genro ou sogra. E sai sua filha. Que coisa estúpida. Está aqui, ó. Nunca ordenei e nunca subiu o meu coração esse tipo de coisa. Isaías 57, 5, olha isso. Inflamai-vos com os ídolos debaixo de toda árvore verde, e sacrificai os filhos nos vales, debaixo dos penhascos. Misericórdia. Sabe o que nós estamos lendo? Que a nação do Senhor, que tem a lei do Senhor, está debaixo de ruínas, de violência, de sangue, de assassinatos e roubos e pecados que nem Sodoma e Samaria fez. Está aqui escrito, ó. Ezequiel 16 e 47. Pode pôr ao 51. Ezequiel compara os pecados de Judá com de Nínive, Sodoma e etc. E ele diz: todavia não andastes nos meus caminhos, nem fizestes conforme as abominações, mas, como se isso fosse pouco, fora, ainda que te corrompestes mais do que elas em todos seus caminhos. Elas quem? As nações.
Onde era Sodoma? Sodoma era dentro dos redutos de Judá. E a Bíblia diz que Sodoma e Samaria são irmãs de Jerusalém. E continua: vivo eu, diz o Senhor, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste suas obras. Olha isso aqui, o texto que está dizendo que Judá fez mais de pecado do que Sodoma e Samaria. Quando eu leio um negócio desse aqui, a primeira palavra que vem na minha boca: você não vence esse tipo de pecado e violência com institucionalização, com decretos e força. São 400 anos, o templo fechou. O que tinha dentro do templo? Vou te dizer, 1.500 prostitutas moravam dentro do templo. Põe aquele texto para mim, 23, versículo 7 de 2 Reis. Veja, olha o cúmulo, o abuso. Está aqui, ó. Derrubou as casas dos que estavam. Você sabe o que é um sodomita? Sodomita é o linguajar bíblico para usar o termo homossexual, que era o pecado de Sodoma. Agora você sabe o que está lendo aqui? Que dentro do templo do Senhor havia culto a Aserá. Então havia 1.500 prostitutas sacerdotisas e 800 sodomitas homossexuais. Eu estou dizendo para você, é cruel ler isso na Bíblia, mas está ali. O judeu, à semelhança dos gregos e romanos e persas, iam para dentro do templo do Senhor, ou para ter cultos com as prostitutas, ou cultos homossexuais com os sacerdotes sodomitas. Misericórdia. Eu vou dizer uma coisa clara para você. Em uma situação de caos, se nós não vivemos avivamento, nós vivemos sepultamento. Há 400 anos, não sabemos qual rei fechou o templo, mas fechou. As portas derrubadas, janelas derrubadas, virou o templo, esses mausoléus que fica da prefeitura, no centro das cidades, abandonados de craquentos. Esse era o templo de Salomão. O livro da lei do Senhor, do Gênesis ao Deuteronômio, sumiu. Não sabe qual rei deu fim no livro, mas por 400 anos não tinha Páscoa, 400 anos não lia isso aqui, 400 anos não tinha culto, 400 anos não tinha sacrifício. Essa é a nação que Jesus viria futuramente reinar. Ezequiel 16, 51 e 52. Olha que texto chocante. Já lemos que Jerusalém não fez nem a metade do que fez Sodoma. Agora olha isso. Samaria é a nação do norte, que não teve um rei temente. Samaria não cometeu metade de seus pecados. Ô gente, você sabe que eu demorei 3 anos para estudar isso aqui. Todo o conteúdo eu estudei, 1.600 anos dentro da Bíblia. Eu fiquei chocado. Mas em um outro lado eu vejo também que a palavra de Deus é tão verdadeira que ela não omitiu nada. Isso traz uma credibilidade para a palavra muito grande. Que poderia tirar, né? E diz o texto: Samaria não cometeu nem metade de seus pecados, e multiplicastes as tuas abominações mais do que elas. E justificasse as tuas irmãs. Quais são as irmãs de Judá? Sodoma e Samaria. E justificasse as tuas irmãs. Está dizendo o seguinte, que praticamente ele santificou Sodoma e Samaria. Justificaste tuas irmãs com as abominações que fizeste. Meu Deus do céu. Irmãos, nós como nação precisamos urgentemente viver um avivamento.
E escute bem o que eu vou te dizer. Isso que lemos aqui na Bíblia, contém na história. Em 1732, aconteceu um avivamento em Londres. Napoleão armou um cerco contra Londres, igual a gente vê ali na história. O londrino não podia entrar e sair. Londres tinha 300 mil habitantes. E agora, sem poder entrar e sair, depois de tempo, começou a vir doenças. Um surto da peste negra matou 100 mil pessoas. Não tinha valas e nem cemitérios. Enrolavam em sacos pretos e jogavam nas ruas. As pessoas passavam pondo em carroças. Sabe o que aconteceu? De cada 10 casas em Londres, 7 eram um prostíbulo. Os pais ofereciam às filhas, a partir dos 9 anos, para se prostituir em troca de roupa, de bebida e comida. Como que Deus agiu e contra-atacou essa situação em Londres? Todas as igrejas fecharam. Londres, a Inglaterra, entrou no declínio moral. O povo lotava as tabernas, casa de jogos, mas a igreja fechou todas. Os sociólogos deram o cristianismo morto, acabou o cristianismo. Não, ao cheiro das águas. O Senhor volta a levantar a sua igreja. No meio da guerra contra Napoleão, da peste negra, Deus levanta 3 jovens que começam a orar 24/7. Mal dormiam e mal comiam, eles oravam. Começou na faculdade de Oxford, daqui a pouco de 3 virou 10, depois foi indo 1000, depois um pouco 10 mil, e foram juntando eles, orando e clamando por avivamento. Senhor, aviva a Inglaterra, Senhor, aviva a Inglaterra, Senhor, aviva o seu povo, Senhor. Daqui um pouco o Wesley, está lá no comentário da Bíblia que você vai comprar, daqui um pouco o Wesley levanta dentro da Inglaterra 8.000 casas de oração. Chamaram de Clube Santo. 8.000 casas orando pela situação da Inglaterra. Decreto não muda caos. Brigar não muda caos. Só o poder de Deus. O avivamento é a resposta de Deus ao caos, à dor, ao pecado, ao desvio, ao abandono da fé. Por isso que eu vos afirmo, nós precisamos urgentemente de um novo Pentecoste. E ele está alguns minutos para vir. Lá em Goiás usa-se o termo, estamos no Trieirinho. Vocês aqui sabem o que é Trieirinho? Trieirinho é uma ruazinha que dá no Corguinho. Nós estamos no Trieirinho. O Brasil degringolou. E biblicamente, historicamente falando, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. Deus vai pôr a sua igreja como protagonista. Levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que aconteceu em Israel? Vamos contar, gente. São 400 anos de Salomão a Josias. 400 anos de idolatria. De sangue derramado. Sangue inocente. De sacrifícios humanos e estupros. O profeta Jeremias afirma que se andava por Judá e Jerusalém, ouvindo gritos de pecado. Sabe o que ele está dizendo? Ouvindo gritos de mulheres e homens se prostituindo no templo. Eram 1.500, você já imaginou? Acontece um negócio. Primeiro deles, quero ser bem honesto aqui e dizer que
Apesar do povo ir para o exílio por causa de Manassés, Manassés se arrepende e acontece o pior. Deus perdoa. Eu queria que ele se lascasse. O cara era um demônio, era um monstro, era um satanás. Matou o profeta Isaías. Eu queria que ele se lascasse. Quando chegar lá no céu, eu vou ver Manassés. Fica aí onde você está. Não chega, fica aí. Fica aí. Vai ser mais ou menos assim. Eu brinco com isso, a minha esposa brinca, que o seu negócio com Manassés virou pessoal. Não tem na Bíblia um rei endemoniado igual Manassés e Acaz. É cruel. Mas Deus perdoa. Manassés vai para o exílio. O rei num buraco. Nunca orou na vida. Lá no buraco ele ora a Deus e se arrepende. Deus tira ele do exílio. Ele volta para Jerusalém assim andando. O rei, ele se arrepende. Pega um monte de homens de Judá e anda por Judá e Jerusalém, quebrando os altares, quebrando tudo. Ele fala, agora eu vou restaurar o templo do Senhor. Morreu. Deus não deixou. Seu pai Amon, seu filho Amon vem, reina por 3 anos, Deus mata Amon. E Deus fala assim, não vou ter outro Manassés aqui não. Aí vem um garotinho. Aqui está o padrão de Deus. Todos os contornos chegam em Josias. Em 400 anos de demônio, feitiçaria, os reis, por exemplo, Salomão, vestiam uma roupa disfarçada, só não era peruca. Mas ele andava pela cidade numa jumentinha disfarçado de noite. Irmão, você sabe o que é isso aí? Isso é surto. Ah, pastor, sem vergonha isso. Surto aí. Você pega isso aí, eu analisando, eu comecei a ver os contornos de Deus. O Brasil está nesse contorno aí, hein? Por isso que nós somos a nação do maior avivamento da terra. Por isso que todas as profecias apontam para nós. Porque o que é avivamento segundo a ótica de Deus? Ezequiel diz, ele explica avivamento com vários ossos secos. Filho do homem profetiza sobre esses ossos. Em qual sentido? A nação foi para a nação, deixou de existir. Ossos secos. Mas o Senhor vai trazer de volta carne nos ossos de novo. Esse conteúdo é, vou voltar a suscitar carne nesses ossos. O próprio profeta Ezequiel afirma, tirarei o coração e colocarei o coração. Isso é avivamento. O profeta Jeremias afirma, buscar-me-eis, quando me buscardes. Em outras palavras, a ideia de Deus de avivamento é um corpo podre no chão, morto, fedendo em decomposição, e o Senhor trazer a vida a esse corpo. Então não pense você, não há nada impossível que o Senhor não faça. Eu tenho orado, eu tenho visto, eu já sonhei várias vezes de políticos na televisão pedindo perdão por seus pecados, crimes e injustiças. Toda época de pecado tem prostituição. Toda época de pecado tem juiz iníquo. Toda época de pecado tem roubos. Toda época de pecado tem falso profeta. O Senhor levantou um garoto de 8 anos. Olha lá. Junto com esse garoto, é isso aqui que a maioria não sabe, não conhece o contexto. Porque a maioria dessa parte agora está escrito nos livros dos profetas. No caso de Josias, a maioria vai até o capítulo 28 de Jeremias. Escuta essa bomba aí. Junto com Josias de 8 anos, havia um moço, discípulo de Isaías, chamado Ilquias. Quem era Ilquias? Pai de Jeremias. O que Ilquias fez? Ele fez um monte de talmidins, isto é, discípulos.
o rei Amon proibiu esses discípulos, proibiu de ensinar a lei de Deus. Hilquias então se reunia com eles. Quem eram eles? O primeiro, seu filho, Jeremias. Quem mais eram eles? Ezequiel. Quem mais eram eles? Vocês vão se lembrar que foram tudo para o exílio ao mesmo tempo. Quem que é? Daniel. Ezequiel. Quem mais que nós temos ali? Sofonias. Sofonias era da linhagem real. Se não fosse Josias, seria Sofonias. Quem mais que nós temos? Abacuque e Amós. Quem que eram eles? Talmidins juntamente com Josias. Josias, quem são os que frequentam a sua célula? É Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel, Sofonias, Abacuque, Amós e Jeremias. Honestamente, tem como um negócio desse dar errado? Não tem. Jeremias propõe junto a eles, isso vai em todo o livro de Jeremias, você pode analisar, uma corrente poderosa de oração. É nesse conteúdo que clama a mim, responder-te-ei. É nesse conteúdo que você consegue fazer leituras do movimento que, quer ver, ó? Jeremias 44:4, do movimento de oração na madrugada, promovido por Jeremias e o que eles chamaram profetinhas. Todos com menos de 12, 13 anos. Isso antes de começar o reino. Josias tinha 8. Eu vos enviei todos os meus servos. Que horas? Gente, eu te falar um negócio. É sobrenatural. Não vou mencionar isso aqui, que eu já preguei sobre oração de madrugada aqui. E esse contexto de buscar ao Senhor na madrugada vem através do profeta Jeremias. Não apenas isso, no capítulo 25, Jeremias afirma que ele andava pelas ruas no período do reinado do rei Josias, junto com os servos profetas, clamando nas madrugadas. Aí pergunta, por que madrugada? Porque na madrugada todo mundo escuta. A fala de Jeremias era um clamor por uma poderosa onda do Espírito Santo, um mover sobrenatural de avivamento. Então Sofonias era o mais velho, Uda era a mais velha, ia para um lado, Jeremias para o outro, Hilquias para o outro lado, e nesse período o Espírito Santo suscita um mover de oração por avivamento. Deus havia decretado o fim da apostasia, o fim dessa coisa terrível que Judá se meteu. Com 16 anos, Josias chega na frente do templo e diz, agora eu começo o avivamento, vou reparar o templo do Senhor. Escuta isso aí. 16 anos. Hilquias busca Safã, recolhe recurso e levanta o templo do Senhor. Repara tudo, quero tudo novo. E está lá Hilquias e Safã mexendo no templo, mexendo aquilo, acolá, lavando. Demoraram 10 dias para lavar. 10 dias para lavar o templo, gente. Que nojo. De repente Safã está ali, ó, tap, com a picareta. E a pedra sai. Quando ele olha, o que é isso? Quando ele vai ver, ele acha o livro do Senhor. Um rei, não sabe qual, escondeu o livro. Aquele povo da geração de Josias nem sabia quem era Moisés. O livro não tinha sido lido há muitos séculos. Hilquias pega aquele livro. Moisés, Noé, Abraão, meu Deus, esse é o livro do Senhor perdido. Ele corre na sacerdotisa, na profetisa Uda, ela olha para o livro e diz, leva para o rei, esse é o livro do Senhor. O garoto era demais. Quando ele pega, Hilquias fala, meu rei, é o livro de Deus. O garoto pega aquele livro,
E chora, 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 chora. Chora sem parar. E olha mais um pouco. E chora de novo. Lê mais um pouco e chora. Ele rasga as vestes, que simboliza arrependimento no Velho Testamento. Pede perdão ao Senhor pelos pecados da nação e faz uma aliança com Deus. Amanhã é Euquias, 5 horas da manhã. Que hora? Por quê, gente? Era o horário dos profetinhas. 5 horas da manhã, eu quero toda a nação na porta do templo. Velho, criança, idoso, grávida, morrendo. Todo mundo. Todos. 5 horas. Ele tira a veste real e veste uma veste comum, como um profeta. O Velho Testamento tem 2 pregadores, Josias e Esdras. Quando ele vai para diante do povo, está do seu lado todos os profetinhas daquela época, todos os garotos como ele, cheios do Espírito Santo. Lá estava Uda, lá estava Jeremias, Sofonias, Abacuque, Daniel ainda era bem criança e Ezequiel eram bem criança, mas estavam ali, todos eles reunidos. Ele vira para o povo, sai o rei e entra o pregador. É poderoso demais. Ele diz, eu vou ler todo o livro, ninguém sai antes que termine. A Bíblia afirma que tanto ele como Esdras leram desde as 5 ao meio-dia. Gênesis a Deuteronômio. No início estava meio cansativo. Mas depois... Irmão, isso aqui é o Espírito Santo em letras. Deus não fala sem isso aqui. Não é a palavra do pregador que não volta vazia. É a palavra de Deus. De tal forma que o pregador só tem o cumprimento das promessas e vitória na pregação se ele for fiel. Deus não quer que você seja profundo. Deus quer que você seja fiel. Essa palavra produz fogo. Essa palavra produz avivamento. Essa palavra traz regeneração. No momento que Josias começou a pregar e ler o texto, daqui um pouco, olha o que aconteceu. Um vai lá e tira seus braceletes de ídolo, joga no chão. O outro, igualzinho em Atos 19, outro vai lá, imagem, joga no chão. Outro, livros de bruxaria. Outros, e vão jogando no chão e fazendo fogueira. Daqui um pouco o outro acolá, vai e joga e fogueira. Depois o outro lá, você quer fogueira. E um monte de fogueiras começou a se acender durante a pregação de Josias. O povo rasgando as vestes e arrependendo-se de tantos anos de pecados. Eles mesmo, o próprio povo, começou a andar a nação, quebrar os postes ídolos, derrubar os altares, derrubar os templos. A nação inteira entendeu e gritavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe? Isso é avivamento. Um garoto acabou com violência, criminalidade, roubos, estupros, sacrifícios humanos. Com o quê? Com a palavra. Olha o que Jeremias estava no lado dele. Jeremias capítulo 23, versículo 9. Olha o que ele fala do que aconteceu naquela hora. Ontem eu até mencionei o texto. E aqui está Jeremias 23, versículo 9. Ele cita os profetas com ele e diz: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido no vinho. Ele está do lado de Josias. Por causa do Senhor e suas santas palavras da sua santidade. Os profetas não conseguiam ouvir a palavra pregada, eles sentiram aquele fervor, aquele fogo no coração deles.
Meus irmãos, olhe para mim. Avivamento é a salvação de uma geração. O que salva uma geração da extinção é o avivamento. Nós precisamos entrar de cara no movimento de orar por avivamento. De toda vez que estivermos orando, falar: Senhor, aviva essa nação. Tem gente dos Estados Unidos vindo embora. Aquele pastor que pregou comigo no MFI, um americano, pastor. A hora que eu desci, ele puxou eu pelo braço. E eu havia pregado sobre a oração de madrugada. Ele disse: os Estados Unidos precisam de avivamento. E os americanos precisam vir viver no Brasil. Mas deixe-me te dizer, pastores da América Latina, dos Estados Unidos, todos profetas, acreditam que o próximo avivamento nascerá dessa nação. Isso vai pipocar em várias cidades. Eu já estou vendo gente na rua aqui cheia do poder de Deus. Eu já estou vendo praças tomadas, eu estou vendo faculdades, eu estou vendo escolas, eu estou vendo um derramar sobrenatural, eu estou vendo crianças e mais crianças acordando cheia do Espírito Santo. Vamos lá, tem alguém que crê assim comigo? Fique em pé no seu lugar. Ou isso, levanta a mão e proclame os louvores do Senhor, chamando por avivamento. Levanta as mãos. A história de Judá também nos leva a entender que Deus não abandona seu povo. Ó Espírito Santo, nós clamamos por avivamento. Vamos, levanta a mão. Clame por avivamento agora. Clame por avivamento. Clama alto, clama forte.